Quarto episódio do podcast Código do Gestor de Milhas e hoje é com ele, ex-bancário que decidiu desbravar num caminho um pouco diferente dos bancos, que muitas vezes era o inimigo do mundo das milhas, e hoje tem uma operação robusta de gestão de milhas. Gabriel Max, seja muito bem-vindo, meu irmão, é um prazer ter você aqui. Conta pra gente quem você é, de onde você veio e o que você fazia de fato antes de começar nesse mercado de gestão de milhas. Poxa, valeu, prazer estar aqui. Cara, antes, 10 anos bancário, né? Trabalhando em rede de agências, trabalhei no Itaú Personalité, tinha os planos aí de seguir uma carreira no banco, mas conheci a gestão de milhas através do banco também, adentrei nesse mundo das milhas, mas conheci o modelo de negócio que é a gestão de milhas, né? Que aí mudou totalmente o rumo da minha carreira. A partir dali eu encontrei o que eu queria de fato, encontrei o modelo que de fato eu queria empreender e levar essa vida do empreendedorismo de fato. Mas tu saiu do banco para fazer... Como que foi essa tua saída do banco? Então, durante 2 anos fui ali intercalando entre os dois, né, equilibrando as duas funções, então tanto no banco quanto como agência de viagens primeiro, e aí quando eu conheci a gestão, fui com o banco, levando o banco e levando a gestão, mas chegou no momento que não fazia mais sentido estar no banco, né? Fazia sentido estar dedicado 100% à gestão e, de fato, fazendo acontecer e criando uma operação sólida, né? Como a gente está criando hoje, está construindo hoje. Mas foi uma migração, assim, um pouco turbulenta, mas com o tempo foi se organizando para que eu pudesse migrar e estar 100% na gestão. Massa. E conta pra galera o seguinte, antes de você entrar no nosso ecossistema, quantos clientes você tinha e quantos clientes você tem hoje? Antes da gestão eu tinha 0, né? Assim, eu comecei, de fato, a estruturar 100% pela formação, né? De gestor de milhas. E comecei ali, não tinha tanta experiência em emissão de passagem até, havia emitido, assim, coisa de 10, 15 passagens na vida como agência, mas logo eu vi que fazia muito mais sentido voltar todo o meu foco para a gestão de milhas, né? E hoje a gente está com, na média, 60 clientes já ativos, né? Em 1 ano e meio de operação, mais ou menos. E estamos com a meta de alcançar, estourar esse número de clientes ativos aí. Legal. E se você pudesse hoje trazer um insight para a galera do porquê que você escolheu, de fato, gestão, sendo que a gente tem agência, a gente tem consultoria, a gente tem mentoria de milhas, curso. Por que tu escolheu o modelo de negócio de gestão, sendo que tinha outras opções? Poxa, primeiro que se a gente não pensar em gestão de milhas hoje, pensando como empresário no ramo de viagens, se a gente não aplicar a gestão de milhas, a gente está fadado a não estar no mercado futuramente. Então, quem não aplica a gestão de milhas, seja na agência ou seja como modelo principal de atuação, velho, tá fora do futuro da venda de viagens até, eu posso dizer, porque é um modelo que vai trazer recorrência, vai trazer uma previsibilidade, vai construir algo mais sólido ao longo prazo. Ao contrário de, por exemplo, uma agência, de ter só agência, que é claro, a gente tem lucro com a agência, mas essa segurança, essa previsibilidade, essa oportunidade de ter clientes todos os anos sem precisar correr atrás desses clientes, foi isso que me voltou à minha cabeça para focar 100% em gestão, por conta disso, por conta do modelo de negócio mesmo. E de enxergar essa recorrência e essa previsibilidade. Com certeza, isso aí é o ponto principal, E se você pudesse falar agora, vamos comentar um pouquinho sobre vendas. Captação de cliente, marketing, trazer o lead qualificado, converter. O que fez com que o Gabriel saísse de 0 para 60 clientes? O que mais funcionou para você? De onde veio essa galera? Você já tinha um network que tinha esse pessoal e você só pegou do seu network? Conta um pouco de como que você chegou nesses 60 clientes. 0 network antes da gestão. Não tinha
muito relacionamento, até porque minha vida sempre foi fechada ali no banco, né? Apesar de a gente conhecer bastante gente, mas não batia os clientes que eu tinha como agência e também nem era viável fazer abordagem e tal. Então, não tinha esse network, não tinha essa ligação com a galera. Mas uma coisa que eu apliquei e que deu muito certo foi montar toda a estrutura do Instagram, como é passado na formação, e aplicar a abordagem fria no Instagram, que, assim, é coisa simples teoricamente, de se fazer, mas que a partir disso gerou todo esse resultado dos 60 clientes. É claro que não foram 60 clientes de prospecção fria. A partir de 2, 3, 5 clientes que a gente fecha na gestão, na prospecção, a gente, com o modelo de negócio de indicação, tudo isso aplicado de forma correta, gerou esse resultado. Então, o ponto inicial e a porta de entrada foi a prospecção fria, aplicando essa estratégia de prospecção fria. E, a partir dali, aplicando as outras estratégias para trazer outros clientes, surgiram esses 60 clientes. Quantos seguidores você tem no Instagram? No oficial da gestão, em torno de 400. Legal. Então, foi algo que funcionou, mesmo você não tendo um perfil grande, mas o que fez dar certo foi, querendo ou não, estar posicionado e principalmente fazer todos os dias com uma certa frequência, né? Com certeza, com certeza. E eu queria que você comentasse uma história que aconteceu, que, poxa, a gente tem os scripts, tudo que a gente compartilha com vocês, de um rapaz específico que postou e compartilhou, deu feedback. Como que foi essa história? Na prospecção fria, a gente tem todos os scripts, né, da formação, e a gente, fazendo a prospecção fria, um empresário muito relevante no cenário do Brasil, dos empresários, ele gostou do pitch, na verdade, né, da abordagem fria, numa abordagem bem direto ao ponto mesmo, para mostrar o que a gente resolve. Ele acabou tirando um print. E ele, inclusive, hoje ele é sócio de uma empresa, de uma das maiores educadoras para empresários no Brasil. E aí ele acabou postando esse print, e um print que ele postou gerou 50 leads, nem todos 100% qualificados, e aí a gente consegue vender consultoria. Mas a partir daí, só desse print que ele postou, analisando toda a abordagem, ali desses 50 a gente já converteu em torno de 20 clientes. Então ali foi o pontapé inicial, né? Por simplesmente aplicar o que tem que ser aplicado e ser feito todos os dias. Então, legal. Então, um cliente que você fez de uma ação, ele teve a oportunidade de trazer outros, né? Então, foi uma junção de prospecção fria e também, claro, de uma estratégia de indicação que acabou dando certo e ele viu que realmente funcionou. E hoje, a prospecção fria ela é muito mal falada e realmente muitas pessoas fazem no quesito spam ou só querem... oi, tudo bem, vi que seu perfil é legal. Só que as pessoas, elas precisam de nós, não sabem que a gente existe e quando vê essa oportunidade, muitos abraçam. É claro que é legal falar que a taxa de resposta ela é baixa. Com certeza. A prospecção fria, ela é, querendo ou não... Eu digo que existem estratégias que é metralhadora e sniper. A prospecção fria é metralhadora. Então não adianta a gente fazer 10 por dia e, poxa, acabou. Achar que vai já sair vendas e vendas e vendas, não é? E não é milagre. Não é milagre. Né? Então, às vezes, tem 2 semanas que não vende nada. Tem uma semana que vende 5, que vende 10. Exatamente. Só que o segredo realmente que eu vi que você aplicou muito bem foi de manter a constância. E isso trouxe resultado. E se tirar a prospecção fria da jogada, quais outras fontes você aplicou e deu certo para trazer os clientes? Depois da prospecção fria, a gente usa muito o modelo de parceria inteligente, né? Então, a gente faz uma parceria, às vezes, até mesmo com o cliente que fecha. Então, a gente recebe um cliente, ele fecha com a gente apresenta para ele todo o nosso modelo de parceria estratégica, para que ele possa se beneficiar nas viagens dele, nas demandas que ele tem no dia a dia, e ele possa trazer pessoas do ciclo dele para dentro da nossa gestão também. Então, a parceria estratégica aplicada dentro do modelo que é passado na formação, ela é muito eficaz e gera muito resultado. Então, a nossa estratégia hoje é furar bolhas.
Então, a gente fura bolhas ali através da prospecção fria e fura bolhas através das indicações para que a gente possa ir atingindo outros ciclos, né? E aí, a gente, através dessas duas estratégias aí, praticamente só isso em um ano gerou 60 clientes. Massa. Então, hoje a gente só não aplicou mais coisas porque a gente vem crescendo e a gente tem que cuidar da entrega também. Mas eu diria que assim, essas duas estratégias, elas são... Não tem erro, não tem erro. E falando até da prospecção fria, muitas vezes a gente não tem um resultado imediato, mas é importante ter um follow-up, é importante acompanhar, é importante entender que manter a constância, muitas vezes vai trazer um resultado um pouco a longo prazo, né? Então, é acreditar, fazer todo dia, tem que ser feito, e através disso gerar essas parcerias inteligentes para poder gerar mais resultado. E quais são os pilares do serviço de gestão que você imagina que os clientes mais brilham o olho? Hoje, dos seus 60 clientes, se eu perguntasse para ele, poxa, o que você mais gosta do serviço do Gabriel? Quais são as 3 coisas que você imagina que mais faz sentido na vida dele e eles piram e por isso te contrataram? Cara, é lógico que a economia em viagens é um gancho muito forte, esse é o pilar da nossa entrega, mas eu vejo que o principal benefício mesmo é o cliente poder contar com alguém, né, e ter a tranquilidade e a segurança de que o melhor vai estar sendo feito sempre. Então, esse é um dos 3, né? A gente tem a economia financeira, utilizando algo que ele já tem na mão, mas ele não consegue ter tempo, não sabe as estratégias para poder utilizar. E ter alguém cuidando com segurança ali das viagens dele no dia a dia, resolvendo tudo. E ter alguém de confiança para quando algum BO acontecer, alguma alteração, cancelamento, ou o cliente está no aeroporto, aconteceu alguma coisa, contar com alguém que vai poder... Que tem essa expertise de resolver da melhor forma para ele. Então, esses são os 3 pilares assim, que eu vejo que o cliente mais valoriza. O cliente mais valoriza. E falando hoje de perfil de cliente, hoje, qual é o seu perfil de cliente? Quem mais que fecha contigo? Para onde essa pessoa viaja? Quanto ela gasta? Conta um pouquinho do público-alvo. Show de bola. Os clientes que mais colhem resultado com a gente são os clientes que viajam com frequência no Brasil durante o ano todo. Não só no Brasil. Normalmente, essa pessoa também já faz viagens internacionais com frequência, pelo menos 2, 3 vezes no ano, seja a trabalho ou com a família. Mas tem esse gasto mínimo de R$30 mil por mês, não utiliza ainda as milhas ou acumula muito, não consegue utilizar de forma estratégica para planejar as viagens do ano. Então, são empresários que têm esse gasto mínimo de R$30 mil no cartão, viajam em alta frequência durante o ano a trabalho no Brasil e, de fato, não tem tempo. A gente sabe que a gestão de milhas ela tem uma capacidade enorme da gente economizar 50, 100, 150, 200 mil no ano. Mas... O perfil do nosso cliente, ele está preocupado em gerar muito mais, dedicando o tempo dele no trabalho dele. E aí, ele ter alguém para poder contar para economizar 50, 100, 200, vale muito a pena para ele, porque ele não tem esse tempo. Então, esse perfil de cliente que tem essas responsabilidades diárias, que cuida de diversas coisas durante o dia, e tem alguém para poder delegar com segurança, é o perfil ideal que a gente tem hoje dentro da gestão. Legal. E se você pudesse falar de erros, comentando um pouquinho sobre erros, quais foram os seus maiores erros nessa jornada ou até mesmo erros que você vê pessoas cometendo para que o gestor que esteja te assistindo aqui, ele não cometa quando o assunto é comercial, quando o assunto é gerar leads? Quais erros essa pessoa não pode cometer? Falando de gerar lead, gerar demanda qualificada, eu acho que a comunicação ela é o ponto principal. A gente tem que entender que o nosso serviço ele vai funcionar para um tipo de pessoa. E se a gente comunicar isso de forma errada e vender por vender, colocar uma pessoa que não é qualificada dentro da gestão, vai acabar gerando um problema não comercial, mas um problema operacional. E isso aí é horrível para a gestão, não só para o próprio cliente, mas
para que o cliente... para a reputação da empresa. E isso é um erro gravíssimo, eu acho, na gestão, a gente comunicar e vender para o público errado. Porque, de fato, não dá resultado. Não dá resultado. E isso vai gerar frustração para o cara, para o cliente. E vai gerar um desgaste do time, vai gerar um desgaste da empresa, vai gerar um desgaste nosso mesmo de ter que lidar com clientes qualificados. E aí uma pergunta que eu te faço. Imagina o seguinte cenário. O cliente gasta 30 mil por mês, viaja 3, 4 vezes por ano e tu vai cobrar 20 mil reais da gestão dele. Como que a gente dá resultado para essa pessoa? Não existe isso. Você garante que retorna ou não? Isso não existe. Não existe. Haver possibilidade de retornar, pode ser que aconteça. Mas dificilmente tem que ser muito bem alinhado com a pessoa que está fechando nesse valor. Se a gente tem que entender que a gestão ela é muito mais voltada e pensada em renovação do cliente do que a entrada do cliente. E se a gente pensa poxa, eu vou vender para poder colocar 20 mil para dentro. Cara, só por vender o cara não vai renovar e você vai ter o trabalho de, no ano que vem, ter que correr atrás de novos clientes, com um cliente insatisfeito que passou pela sua empresa. Então, acho que é possível, mas tem que ter um alinhamento muito, muito bem feito, uma qualificação muito bem feita. Entender que o cara que gasta 30 mil não vai acumular no mínimo nem 20 mil em questão de pontos, de milhas, para que isso tenha um retorno que seja sentido por ele, né? Então... fazendo as contas aqui, num cenário acúmulo de cartão, esse cara vai acumular cerca de 250 a 350 mil milhas por ano. A conta não fecha. A conta não fecha, porque a gente fica dependendo de uma boa tarifa. E a gente sabe que, poxa, por mais que a gente tenha conhecimento de emissão, nem sempre dá para conseguir um mega desconto, pegar uma tarifa Word. Às vezes é no site da companhia. Porque os empresários hoje, eu acho que os seus clientes também são assim... Eles viajam no máximo 1 ou 2 vezes por ano a lazer. O resto é a trabalho ou vai numa feira. E aí tem dia fixo. Então, imagina o cara que tá indo pra Canton Fair lá da China, sei lá o nome da feira. E aí ele tem que estar lá, são 4, 5 dias de feira, eu acho. Eu tenho que chegar a data tal. Fala, não, é que tem uma promoção aqui que é 10 dias. Você fica lá e fala, mas eu vou fazer o quê? Eu só quero isso. Então, a conta ela acaba não fechando. Muitas vezes acontece de no site da companhia ser mais barato. Exatamente. E faz parte do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho está totalmente ligado não a da economia, mas o cliente ter a certeza de que o melhor tá sendo feito de fato, né? E falando um pouquinho sobre quesito operacional, que você comentou que, poxa, você tem 60 clientes e, querendo ou não, você toca a sua operação. Quais são os maiores aprendizados que você aplicou dentro da sua operação para conseguir tocar, não ficar bagunçado e gerar resultado para os clientes? Primeiro, ter sistema, né? Que hoje o Legacy atende 100% disso. É um sistema que é 100% pensado e montado para isso. Então, sem um sistema é praticamente impossível tocar todos esses clientes com qualidade. Se a gente não tem esse sistema, um cliente ou outro vai ficar para trás uma transferência ou, enfim, alguma coisa vai acabar passando. E fazer com que as pessoas entendam esse processo, né? As pessoas que estão no time entendam esse processo e executem da melhor maneira, de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, o quesito operacional é muito importante, é aquele pilar, né? De ter processos, de ter pessoas para que a gente possa crescer, para que a gente possa atender com qualidade, mas sem um sistema que tem todos esses processos, dificulta muito a gente entregar com qualidade para o cliente. Então, no quesito operacional, é muito importante ter sistema, ter o processo, ter o alinhamento de expectativa também muito bem feito com o cliente, para que ele entenda como que funciona no dia a dia, né?
e poder entregar isso da melhor forma para ele, né? Mas é muito importante isso, tá tudo registrado para que o cliente enxergue o que está acontecendo com as milhas dele, o quanto que ele está acumulando desde que ele entrou com a gente, o quanto ele passou a acumular, quanto que a gente aumentou o acúmulo de milhas dele, as viagens que ele fez, o que a gente conseguiu aproveitar. Então, o pilar principal é sistema. Massa. E aí depois a gente seguir processo e fazer as pessoas seguirem esses processos da melhor forma, de acordo com o que o cliente precisa. E qual que é a importância hoje de ter colaborador para o negócio poder fluir? Não flui sem. Não flui sem. Como a gente tem clientes e mira esses clientes que viajam com alta frequência no Brasil, que são os que mais colhem os resultados e os que mais se encaixam no serviço, a gente emite muitas passagens. Então, a gente precisa tá com um time muito bem alinhado, trazer essas pessoas que entendem, têm o coração aberto a entender as demandas do nosso cliente, para que eles possam entender que a gente está ali para fazer o melhor para os nossos clientes. E, assim, é impossível a gente fazer tudo sozinho. É impossível. E muitas vezes até as outras pessoas que a gente vai trazer vai fazer melhor que nós. Porque a gente está com a cabeça focado no crescimento da empresa. E aí, a gente dividido nas funções, acaba que a gente não faz 100% nenhuma das duas. Então, para crescer, para poder entregar com qualidade, é essencial que, assim, tenha pessoas. E hoje, quantas pessoas e quem faz parte do teu time? Hoje a gente tem a Gabi, que é... Quem é a Gabi? A Gabi é a minha namorada, futura esposa. Futura esposa? Futura esposa. Futura qual? Só pra gente entender. Qual futuro, assim? Qual margem de futuro? Futuro. Deus tá planejando. Não, daqui 2 segundos é futuro. Deus está colocando tudo nos seus devidos lugares para que isso aconteça. E qual que é o tempo de Deus? O tempo de Deus, como você vai saber? É o tempo de Deus, irmão. É o tempo de Deus. Mas tá acontecendo. Tá acontecendo. E qual que é a data? Não tem data. Não tem data? Tem data. Não tem data. Deus, eu vou ter que arrumar um outro homem pra essa mulher. Não vai. Ela não larga. Ela não larga, mano. A gente tá fechado. A gente não tá casado, mas a gente tá fechado. Fechadíssimo. É igual o cliente que fala, não, tá fechado, só não pagou. Não, tá fechado. Não, mas fechado. Mas falou que tá fechado, vai pagar, velho. Vai pagar. Entendi. Aí, ó, pra você que tá vendo esse podcast agora, o cliente que chega e fala, não, tá fechado, pô. Não, o link tá aqui. Não, mas tá fechado. Tá fechado. E a lua de mel vai ser aonde? Maldivas? Cara, vamos ver, né? Depende aí do meu gestor de milhas. Depende do gestor, entendi. Ô, Turma, se você é gestor de milhas, o Gabriel tá precisando, depois manda lá a oportunidade que você tem de conseguir gerenciar as viagens dele. Eu acho que ele não sabe a melhor ambição ainda, então dá pra ajudar. Mas hoje, como que a sua equipe te ajuda e o que muda ter a galera, por exemplo? Então hoje você tá aqui e a sua equipe tá fazendo o quê? Cara, a Gabi, ela é head do operacional, então ela toca toda a parte do dia a dia com o cliente, toda a parte de transferência, as emissões. Hoje ela já realiza algumas emissões internacionais. Nacionais ela já toca 100%. E ela tem o Lucas, que faz todas as emissões com ela. E a Amanda, que ela toca toda a parte do sistema. Então ela cuida... de estar monitorando os grupos, de subir todas as demandas, de garantir que o cliente recebe seu check-in, cuidar dos assentos e por aí vai. Então, hoje a gente tem o time que cuida 100% disso e eu fico mais na parte de pensar mesmo nas estratégias que a gente tem que aplicar, nas melhorias que a gente tem que aplicar, tanto para os clientes quanto para os colaboradores poderem atuar da melhor forma. E aí eu fico mais nessa parte de cuidar disso e trazer clientes também, fazer a captação de clientes, posicionando a empresa, me posicionando, né? E esse é o time hoje. Esse é o time que toca 60 clientes com qualidade. Massa. E falando um pouquinho de recorrência e previsibilidade, o quanto isso, na sua visão, é importante para o negócio e se você enxerga a tua empresa como algo que, poxa, daqui a um ano tá certo, é algo que você quer levar para uma expansão de fato, o que a recorrência e a previsibilidade é importante para ti
E comenta um pouquinho de quanto que é a sua margem de lucro hoje. Hoje a gente está acostumado com o mercado de agência, que o lucro é de 7% a 15% e olhe lá. Então, hoje, como que é o teu lucro quando tu decidiu, de fato, escalar e já está com 60 clientes? Então, conta um pouquinho para a galera disso. Então, hoje a gente, em questão de lucro ali, a margem é no mínimo de 50% na questão de gestão, mas além da gestão, a gente ter esse cliente comprando com a gente todo ano, isso vai gerar um lucro também. Então, é difícil a gente não lucrar no mínimo 10, 15 mil ali por mês com venda de passagens, né? Quando o cliente não tem as milhas dele, a gente consegue uma margem que nas executivas é excelente. É uma margem menor do que em relação ao serviço, né? Então, em torno de 10% a 20% nas passagens. Mas em relação à assinatura da gestão anual, a gente tem a margem de mais ou menos 50%. Nossa. E a recorrência e previsibilidade ela é essencial para que a gente possa construir e criar algo sólido, né? Porque, cara, é muito complicado a gente ser um pouco de varejista, assim, digamos, de estar sempre tendo que vender. E se a gente tem clientes que a gente já sabe que vai entrar a recorrência, a renovação do cliente, isso dá uma tranquilidade maior para que a gente possa planejar né, o futuro da gestão de milhas. E falando da nossa operação em si, a gente tem uma meta mínima de ter 300 clientes ativos. A gente está mirando o próximo passo agora, que é alcançar os primeiros 100 ativos. Mas esse 100 é para a gente para termos os recursos para que a gente possa dar o próximo passo, né? De colocar caixa, para a gente poder colocar mais pessoas, para a gente poder treinar o time, ter caixa para poder ter tempo de treinar o time todo. E o que gera essa recorrência e essa previsibilidade, de fato, é entregar com qualidade. Então, eu me preocupo muito com isso, em ter que entregar para o cliente com qualidade, para que possa gerar essa recorrência e a gente possa crescer e galgar passos maiores. Massa. E se você pudesse dar um recado hoje para o gestor que está te assistindo, para a pessoa que quer começar a fazer gestão ou já tem clientes e está com a operação um pouco bagunçada e ainda não faz parte do nosso ecossistema, qual recado você teria para dar para essa pessoa que ainda talvez esteja vendo agora, ou outros já conhecem e não entraram, estão esperando o momento certo? O que na sua visão faz com que a pessoa tenha que estar ontem, já que não teve ontem, tem que estar hoje, mas estar junto com a gente? O quanto isso alavanca, o quanto isso impulsiona de fato o negócio na sua visão? Na minha visão, se a pessoa não está dentro do ecossistema, com todo respeito assim, a todos os players, tudo que existe no mercado, mas a pessoa não está no futuro da gestão de milhas. O que a gente tem aqui dentro é muito direcionado, muito explícito para que a gente possa criar, de fato, uma empresa sólida, com nome no mercado, que sejam referências para as pessoas. Então, quem não está aqui dentro, de fato, não está no futuro da gestão de milhas, não está no futuro de questão de agência de viagens. Porque, querendo ou não, a gente tem uma agência, só que a abertura dos clientes é diferente. Então, se a gente for parar para pensar, a gente às vezes lucra muito que muita agência que está se ferrando, fazendo muitas cotações, lidando com um cliente que é desqualificado, que cota muito, compra pouco e ainda sempre vai querer preço. E querendo ou não, a gente não é o detentor do preço, porque se a gente for parar para pegar Kiwi, MyTrip, essas ferramentas, eles vão... Tem uns preços ali que a gente não entende, né? Com certeza, com certeza. E, assim, o modelo de negócio é muito bem desenhado. É muito bem desenhado para que aconteça essa recorrência, a gente tenha essa previsibilidade com o sucesso do cliente, com os resultados que a gente apresenta para o cliente, com os meios que a gente usa para gerar satisfação para o cliente durante o ano. Então, às vezes eu vejo alguns parceiros que, poxa, fiz 10 emissões para lucrar 5 mil. E às vezes a gente lucra isso só no plano de entrada do cliente. Lucra não, né? Mas entra de caixa só na entrada do cliente. Então, assim,
Se a gente... as agências que buscam ter clientes, ter uma carteira de clientes, se não aplicar a gestão de milhas, vai ficar para trás. Na verdade, eles vão ter clientes, né? Só que vão ter os clientes ruins que a gente não vai pegar e não vai contratar. Exatamente. Porque é o que eu digo, se você parar para colocar uma agência de viagens e um gestor... Então, imagina que você pega uma agência que ainda não faz gestão. Será que essa agência deixaria você falar com os melhores clientes dela por 5 minutos? Eu deixaria meus clientes falar com uma agência, porque tudo que eles vão oferecer eu já estou fazendo, só que eu vou ter coisas muito a mais que é realmente o que eles precisam. E você falou isso de futuro, e eu queria que agora, para a gente finalizar, tu pudesse olhar para aquela câmera e tu imagina que dia 14 de novembro de 2027, tu vai voltar e rever esse episódio do podcast. Se você pudesse deixar um recado de como você quer que o Gabriel esteja, a empresa do Gabriel esteja, daqui a 2 anos, como que vai estar a sua vida daqui a 2 anos? 2 anos? Se você não falar casado, você vai pagar 5 vezes mais em todos os produtos. É só um spoiler. Bom, daqui a alguns meses, se Deus quiser, estarei noivo. Estarei noivo. O primeiro passo vai acontecer. Mas na gestão, cara, a gente quer, de fato, agregar na vida desses empresários que precisam do nosso serviço, de fato, e a gente consegue agregar na vida deles. E isso faz parte do propósito por trás da empresa, de poder agregar no dia a dia, ser útil, poder servir o cliente. E daqui 2 anos a gente, se Deus quiser... Olhando esse vídeo daqui 2 anos, a gente vai estar com uma empresa sólida, construída, referência no mercado, referência pelo bom atendimento, pela a proatividade no atendimento com o cliente, gerando resultados para os nossos clientes. Como eu disse e frisei aqui, falando o tempo todo, trazendo satisfação e resultado para o cliente. Então, por que não dizer os 300 clientes já ativos, né? A gente sabe que quanto mais a gente vai crescendo, mais as coisas vão acontecendo. E a gente está trabalhando para que isso aconteça. A gente está trabalhando para que isso aconteça todos os dias. Massa. Muito obrigado, foi um prazer receber você aqui. Tamo junto. Valeu. Valeu demais. Tamo junto. Valeu. E esse foi mais um episódio do podcast Código do Gestor de Milhas. Aqui em cima vai ter o próximo episódio, aqui embaixo dos episódios anteriores, para você poder acompanhar histórias de alunos que tiveram resultados práticos para que você possa se inspirar, modelar e aplicar. Tamo junto e até o próximo episódio.